Chegou a hora de dar sequência ao programa de debates ao vivo da TV Senado. O Assunto de Estado de Setembro conversou com a bancada do Rio Grande do Sul. E o Alô Senado levou aos senadores gaúchos algumas perguntas que não puderam ser respondidas durante o debate. Existe alternativa a curto prazo para o desenvolvimento da metade sul do Rio Grande do Sul? Ora, Letieri, eu te diria que o que tem de mais urgente e de mais profundo seria a medida que já foi aprovada no Senado, está lá na Câmara, Letieri, que determina que na metade sul e na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, por ser uma região que vive grandes dificuldades, pudesse ter o incentivo fiscal para as indústrias se estabelecerem naquela região. Assim como tem no Nordeste, por exemplo, as indústrias de calçado do Rio Grande do Sul praticamente foram todas para o Nordeste, por causa desses incentivos fiscais, poderiam ir para a Zona Sul ou para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, se esses incentivos realmente existissem. A minha pergunta é na área da cultura. Após as leis de incentivo que foram criadas, o que a gente tem vivido é que muitas empresas acabam não patrocinando como se deveria ou que os senadores, enfim, as pessoas imaginam. Essa é a nossa realidade com essas leis de incentivo à cultura. Eu gostaria de saber a opinião dos senadores, se existe um outro projeto de lei para melhorar isso que nós vivemos hoje. Um tema que de fato merece aprofundar muito mais a situação da atual Lei Rouanet. Nós, casualmente, na Comissão de Direitos Humanos, que eu presido, acertamos que vamos fazer um debate sobre esse tema numa audiência pública. Aí vamos chamar representantes do setor de todos os estados para que a gente possa fazer uma distribuição melhor dos recursos da Lei Rouanet. Eu acho que é possível se construir um grande entendimento e permitir que os estados que são menos contemplados possam, então, ter direito a esse benefício. Eu gostaria de saber dos senadores se existem estudos ou projetos para o desenvolvimento sustentável do litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha, Flávio, todos os projetos de desenvolvimento estão no âmbito do governo do estado. O que os senadores fazem é, atendendo às demandas das prefeituras municipais e também do próprio governo do estado, é criar essas demandas e atender na medida do possível dentro dos programas nacionais de desenvolvimento. Foram feitos debates há algum tempo sobre as vocações regionais. O litoral norte do Rio Grande do Sul tem uma vocação interessante para um desenvolvimento diversificado, inclusive para a área do arroz, para a área da carne ovina. Na região de Mostardas vai ter agora em dezembro a Ovearte, que é uma demonstração clara de uma gastronomia preparada, do turismo e também de outras atividades econômicas. A energia eólica é outro tema que está também em pauta dessa região, como os fatores de desenvolvimento para a área do litoral norte do nosso estado, que é uma região deprimida. De qualquer modo, isso depende muito das iniciativas criativas e empreendedoras, dos gestores municipais, da própria comunidade, dos seus empreendedores, com o apoio do governo do estado, e nós aqui suplementarmente damos o apoio político a essas iniciativas. O Alô Senado não existe sem a sua participação. Escreva, ligue ou mande um vídeo para a gente com a sua pergunta. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 22 11. Pela internet, o endereço é www.senado.gov.br/TV. E se quiser deixar o Alô Senado com a sua cara, o endereço para mandar o seu vídeo é www.senado.gov.br/Alô Senado. Nessa página, basta clicar em Envie seu vídeo no lado esquerdo da tela. Lá do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo de Carvalho manda para o Alô Senado uma pergunta sobre adoção. Ele lembra um caso que aconteceu em 2009. Um bebê recém-nascido foi abandonado pela mãe e adotado. Meses depois, a justiça determinou que os pais adotivos devolvessem a criança à família, no caso, aos avós maternos. O Carlos Eduardo pergunta como se pode esperar que aumentem as adoções no Brasil quando a justiça age dessa forma, que na opinião dele é incorreta. Carlos Eduardo, a gente levou a sua pergunta ao senador Mozarildo Cavalcante. O que existe a legislação é clara quando diz que é evidente que os pais biológicos têm sempre preferência sobre qualquer outro cidadão que queira adotar. Mesmo nesse caso específico que ele cita, os pais podem ter agido sob forte comoção psicológica, podiam ter um distúrbio psicológico ou psiquiátrico momentâneo
e que depois da adoção dada para um outro casal, esses pais tenham se arrependido, tenham sido examinados por psiquiatras e analisaram também do ponto de vista social que eles tinham condição de ficar com o filho biológico. Então, a lei de adoção é bem clara no Brasil e, aliás, muito rígida. Daí porque até certa dificuldade e demora na adoção. Eu acho que o que tem que se fazer é justamente incentivar os casais que querem filhos e não têm e que possam realmente adotar, como aqueles que já têm filhos grandes e que possam adotar. Mas nesse caso específico, realmente a prevalência é de que os pais biológicos têm prioridade. E é também do estado do Rio de Janeiro que vem a última pergunta de hoje. O Paulo Roberto Bernardes, de Paraíba do Sul, sempre presente aqui no Alô Senado, quer saber quando será aprovado um projeto de lei que leve rádios comunitárias a todos os municípios com recursos do governo. Paulo Roberto, para responder a sua pergunta, o Alô Senado foi até o senador Eduardo Braga, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Bem, na realidade, as rádios comunitárias, elas têm que ser demandadas por cada uma das comunidades. E ela, sendo aprovada, é dada uma concessão àquela comunidade que deve buscar recursos entre os seus próprios comunitários para poder colocar esta rádio no ar. Caso contrário, a rádio comunitária deixaria de ser de propriedade da comunidade para passar a ser de propriedade pública. E sendo de propriedade pública, nós estaríamos, portanto, implantando uma rádio estatal numa comunidade do interior do estado do Amazonas, ou no interior do estado do Rio de Janeiro, ou no interior do Brasil. Portanto, a rádio comunitária, ela não tem esse papel. Ela é uma rádio pública de caráter privado porque pertence àquela comunidade. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas enquanto o próximo programa não chega, você está convidado a seguir o exemplo do Alasson Marcelo, do Carlos Eduardo e do Paulo Roberto. Faça parte do Alô Senado. Para mandar a sua pergunta em vídeo, você já sabe. É só enviar o arquivo pelo www.senado.gov.br/alôsenado. A sua mensagem escrita você envia pelo www.senado.gov.br/TV. E por telefone, o número é 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!